Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou escolher 5 clássicos da psicodelia dos anos 60. Galera, quando a gente fala em psicodelia dos anos 60, claro que tem que incluir Beatles, Stones, né, foi a época da psicodelia, né, Doors, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, né, como não, Cream, né, essas bandas todas. Mas eu decidi escolher aqui 5 LPs que não fazem parte, digamos, dessa turma tão famosa, né, então não vou botar nenhum disco dos Beatles, não vou botar o Sgt. Peppers, que seria uma coisa muito óbvia, né, não vou botar Axis Bold as Love do Jimi Hendrix, não vou botar os discos do Doors, né, o Surrealistic Pillow do Jefferson Airplane, são discos, assim, que todo mundo tem que ter, são discos clássicos, né, o Disraeli Gears do Cream e tal. Mas eu escolhi de 5 discos menos falados, menos conhecidos, digamos assim, pra dar uma introdução bacana aí para vocês nesse mundo maravilhoso do som psicodélico, né. Então são 5 bandas, uma até um pouco mais famosa que as outras, mas não são discos que fizeram grande sucesso, né. Vários discos psicodélicos fizeram sucessos imensos, né, o Sgt. Peppers, todos os discos dos Beatles, Jimi Hendrix e tal. Esses 5 que eu escolhi aqui, eles têm por semelhança o fato de terem sido fracassos comerciais na época dos lançamentos, mas são discos muito marcantes e muito influentes, tá. Sem nenhuma ordem de preferência, nem ordem cronológica e tal, mas por coincidência todos eles foram lançados entre 66 e 69, tá. O primeiro disco da lista é um disco de uma banda chamada Love, chama Forever Changes, né. Foi o terceiro disco do Love. Bom, o Love é uma banda americana, né, que é liderada por um cara genial chamado Arthur Lee, né, e como eu falei, o Forever Changes é o terceiro disco do Love. Poderia ter escolhido o segundo também, o Da Capo, mas eu escolhi o Forever Changes por uma questão pessoal. Realmente eu amo as músicas nesse disco. Eu acho que se você curte Mutantes, outra banda clássica da psicodelia, né, ele tem essa pegada também um pouco mais, folk, uma pegada mais acústica também, o Arthur Lee tem muito disso, a voz dele é lindíssima, os arranjos são maravilhosos, e as letras são inacreditáveis, assim. Outro dia eu estava vendo uma sessão da Pitchfork que a Pitchfork pergunta sobre My Perfect Ten, né, meu perfeito 10, em que eles convidam artistas para falar dos discos que eles julgam perfeitos. E o Ty Segall, né, aquele sensacional líder de banda que tem um monte de disco aí maravilhoso, escolheu justamente o Forever Changes também do Love como um disco muito marcante para ele, e eu tenho que concordar com o Ty Segall. O Arthur Lee é um gênio, esse LP é maravilhoso, e é um disco, como eu falei, para quem curte esse lado da psicodelia não tão pesada, uma coisa mais folk, mais pastoral, maravilhoso. Outro disco para quem curte esse lado, assim, menos pesado, menos, digamos, stoner, né, quase, né, da psicodelia, é um disco de uma banda, inglesa chamada Zombies, o disco chama Odyssey and Oracle, foi lançado em 1968, né. O disco foi um fracasso tão grande que o Zombies acabou logo depois desse disco e só voltou 20 e tantos anos depois, ou seja, um disco que acabou com a carreira da banda, né. Mas que disco lindo, galera. É um disco, assim, com arranjos maravilhosos, tem esse clima, de novo, meio folk pastoral, muitos corais, muito, sabe, é uma coisa meio muito atmosférica, assim. Nossa, banda fantástica, os Zombies, realmente uma banda incrível. Tive uma sorte danada que em 2014 eles estavam excursionando pelos Estados Unidos fazendo um show em homenagem a esse LP e tocaram Odyssey and Oracle na íntegra, eu tive a oportunidade de ver, foi muito, muito legal. E os Zombies, acredite ou não, tá nativo até hoje, né, lançaram um disco aí em 2023 e tal, estão excursionando, eu acho, ainda. Então se você conseguir assistir um show deles, veja, porque vale muito a pena. Bom, meu terceiro disco da lista de joias da psicodelia dos anos 60 é um dos meus discos prediletos da vida, né, que é o sexto LP de estúdio do Kinks, chamado The Kinks Are the Village Green Preservation Society, né. Bom, o Village Green é um disco nostálgico e que não tem, vergonha de ser saudosista, né, é um disco em que o Ray Davies, o grande líder do Kinks, é quase como se fosse uma ópera rock do Ray Davies sobre a ameaça da modernidade, se eu pudesse, definir assim o Village Green. É um disco em que o Ray Davies, ele louva coisas que ele lembranças dele, né, muitas das músicas são sobre memórias, são sobre coisas que já passaram,
né, tem uma música chamada Picture Book, muitas coisas sobre muitas músicas aludem a fotografias, aludem a álbum de fotografias, aludem a pessoas que guardam coisas, assim, é um disco muito, eh, com esse tema muito presente, assim, né, como se o Ray Davies estivesse percebendo no ar as mudanças que a modernidade e a influência americana também estavam trazendo para a Europa, né, e fizesse um disco falando: "Não, espera aí, o que a gente tinha também era muito bom e eh, vamos preservá-la", né, por isso o nome do disco é Village Green Preservation Society, né, Sociedade da Preservação do Village Green, né. Eu acho que esse LP é o auge da criatividade da carreira do Ray Davies, eu acho que ele nunca, eh assim, tem discos maravilhosos todos os anos 60, né, o Something Else é maravilhoso, Face to Face, os discos que ele faria logo depois, o Lola, mas esse LP pra mim é o auge da criatividade do Ray Davies e do Kings, uma obra-prima absoluta, tem que ouvir. Bom galera, eu tentei fazer uma lista, assim, bem variada, né, então peguei, por enquanto, uma banda americana, né, o Love, 2 bandas inglesas, o Kinks agora e antes o Zombies, né, e agora eu vou voltar para os Estados Unidos para falar de uma banda que ela meio que foi uma das inauguradoras, digamos assim, né, das bandas que inventaram o rock de garagem mesmo, misturado com a psicodelia. Estou falando do 13th Floor Elevators, né, os elevadores do 13º andar, uma banda liderada pelo excêntrico, genial Rocky Erickson, banda de Austin, no Texas, que eu tive a felicidade de ver com quase toda a formação original num show promovido pela banda Black Angels ali no Festival Levitation, foi sensacional, né. E eles têm um disco chamado The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevator, saiu em 66, é um disco, assim, é uma obra-prima do rock de garagem com a psicodelia, né. Esses caras eles eram the real deal, assim, é de verdade, a psicodelia na veia, assim, ácido o dia inteiro, as músicas todas ou quase todas falavam sobre isso, ou foram escritas sob a influência de LSD, e era uma música que te transportava para outro lugar, assim. A banda era completamente louca, assim, tinha um cara que tocava jug, né, que era como se fosse uma garrafa, né, que ele assoprava, assim, um jarro de vidro, assim, né, ele inclusive tocou no show que eu vi, né. Esse disco é muito clássico, influenciou toda a cena punk, influenciou toda a cena do grunge, né, é um dos discos favoritos, por exemplo, do Steve Turner, do Mudhoney, que julga o 13th Floor Elevators uma das maiores bandas que ele já ouviu. O Black Angels, né, essa banda também do Texas, durante muito tempo foi a banda eles tocaram como banda de apoio do Rocky Erickson, né, o vocalista do 13th Floor Elevators. Esse disco, galera, tem que estar, assim, no topo da sua lista de prioridades para ouvir, se você não conhece. The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators, sensacional. Bom, e do Texas a gente vai pra Alemanha, né, eu fiz questão de pegar também um disco do rock alemão do fim dos anos 60 para mostrar que a psicodelia não foi só uma coisa restrita ali à Inglaterra e Estados Unidos, né. Então peguei o Monster Movie, que é o segundo LP do Can, na época chamado The Can, né, que é a banda alemã que depois ficaria muito famosa por LPs fantásticos, muito famosa não digo, né, mas ficaria celebrada, vai, por LPs fantásticos como Tago Mago, como Future Days e tal. Mas o Monster Movie, ele traz essa pegada bem psicodélica, essa pegada com uma influência muito grande daquelas coisas de drone do Velvet Underground, né. Ele tem uma pegada, eh talvez um pouquinho menos experimental do que o Khan teria depois nos anos 70 naqueles LPs que eu citei, tipo Tago Mago e tal. É um LP que ainda tem o vocalista, o primeiro vocalista deles, que é o Malcolm Mooney, né, logo depois, acho que no terceiro disco ele sai, aí entra o japonês genial Damo Suzuki, né, que aí realmente o Khan vira uma coisa completamente experimental e tal. Esse disco, apesar de ter muita experimentação, tem coisa com manipulação de fita, né, com, coisas tocadas ao contrário, muita coisa psicodélica e tal, muita jam e tal, não é tão, heterodoxo, digamos assim, do ponto de vista de estrutura musical, como os discos depois, que o Khan faria depois, né, mas é um LP muito, muito legal, Monster Movie, Khan, 1969. Então galera, ficamos com esses aqui, os 5 discos que eu recomendo para você ouvir do rock psicodélico dos anos 60. Love Forever Changes,
Zombies, Odyssey and Oracle, The Kinks are the Village Green Preservation Society, The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators e encerrando Monster Movie do Khan. Isso aí, galera. Se você curte cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você virá assinante, tem um monte de benefícios. Eu escrevo 3 textos inéditos, exclusivos para o site toda semana e promovo debates, cursos e workshops exclusivos para assinantes do site. Você também tem acesso ao se tornar assinante, ao acervo ilimitado do site, que tem mais de 80 cursos, desde como escrever roteiro, história do cinema em 4 aulas, debate sobre David Bowie, sobre música, sobre cinema, tem muita coisa legal. E você tem também acesso ilimitado aos mais de 800 textos que eu já escrevi para o site nos últimos 6 anos. Dê uma olhada lá, andreabarcinski.com.br.